Meus amigos, bem-vindos ao canal Viagens de Clio. Um encontro muito massa hoje. Eu e o professor Petras iremos analisar a obra de Franz Kafka, A Metamorfose. Vai ser bacana. Vem, vinheta! Franz Kafka nasceu na cidade de Praga, hoje República Tcheca, na época, região da Boêmia que pertencia ao Império Austro-Húngaro. Um império com múltiplas nacionalidades, um império multiétnico, sendo que naquele momento os estados europeus definiam as suas identidades nacionais, os mitos fundadores. O antissemitismo era muito intenso na Europa, sobretudo o antissemitismo religioso e econômico. Kafka vinha de uma família de judeus. A época era de empolgação, deslumbramento, euforia. Os europeus se empolgavam com todas as transformações do período. Invenções, descobertas, avanços em diferentes campos do conhecimento da humanidade. Os estados se modernizavam, se industrializavam, investiam inclusive em políticas públicas de saneamento e higienização. Kafka passou por tudo isso. Morreu aos 40 anos de idade, num momento, num período em que a Europa buscava se reerguer, se reconfigurar após a Primeira Guerra Mundial. Aliás, a obra Metamorfose foi publicada em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial. Numa atmosfera de guerra, de grande conflito de enorme proporção, o homem se sente frágil, indefeso, inseguro, muito vulnerável. Mesmo porque, a qualquer momento, poderia ser esmagado como um inseto. Um inseto. Não necessariamente uma barata, mas algo abjeto, repugnante, asqueroso, vil, rejeitado por todos. É essa imagem que Kafka quis para a transformação metamórfica de Gregor Samsa. Essa metamorfose não ocorre aos olhos do leitor. Ela não se desenvolve lentamente para que o leitor possa capturá-la, percebê-la, entendê-la. O leitor é colocado diante dessa transformação de imediato. Ele já é informado acerca de uma transformação improvável, impossível, mas que é tratada na obra como se natural. Nós estamos diante aí de uma característica que marcará o século XX profundamente, que já existia antes do Kafka, mas que foi elevada por ele a uma dimensão muito interessante, que é o fantástico. A irrupção dentro de uma atmosfera de normalidade de uma circunstância fenomênica, insólita, absolutamente improvável ou impossível, mas que é tratada como possível dentro de um texto, colocando o leitor diante de uma percepção duvidosa, hesitante, reticente, vacilante quanto à possibilidade ou impossibilidade, naturalidade ou sobrenaturalidade desse fenômeno. Esse é um dos primeiros pontos fundamentais que o aluno deve perceber acerca da leitura de A Metamorfose. A construção do fantástico como a irrupção, como o despertar de um absurdo em meio à realidade. Esse absurdo vem intencionalmente para nos colocar diante de uma autoanálise. Absurda é a transformação de Gregor em inseto? Pois bem, na construção sequente da obra, vemos aquele arrimo de família que trabalhava, como bem dito pelo Pedro, no que não gostava, que se doava à sustentação de pai, mãe e irmã à custa do próprio sacrifício e que, mesmo que estranha, transformado em barata, essa transformação em inseto, essa transformação o coloca diante de uma condição extremamente vulnerável. Condição até então não experienciada por ele, de dependência, de absoluta submissão e subordinação às vontades daqueles que antes dele dependiam. E qual não é a reação de todos aqueles três que eram sustentados por ele? A de inicialmente sustentarem-no, mas gradativamente sentirem esse fardo, sentirem esse peso, sentirem essa nulidade que lhes consumia parte dos seus tempos, e de não mais admitirem isso.
Uma das reflexões propostas por Kafka na situação a que Gregor é colocado é exatamente a de nós nos questionarmos, num processo um tanto quanto maiêutico, socrático. O que nós faríamos se alguém, dependesse de nós de maneira absoluta, absurda, total, completa? Até quando nós disporíamos a nossa vida na sustentação de um outro? Até que ponto nós dedicaríamos os nossos esforços e, portanto, sacrificaríamos os nossos prazeres, renunciaríamos à vida, enfim, em função de alguém? Estaríamos prontos para isso? Por quanto tempo? A irmã aproxima-se de Gregor e o auxilia, mas se cansa. O pai, desde o princípio, o rejeita, em algo que o Pedro colocou muito bem, a dificuldade extrema que Kafka sentia na sua relação com o pai e que ele traz para a obra de maneira muito literal, muito clara, inequívoca. O caráter autobiográfico ali é explícito. A mãe se assusta com a imagem metamorfoseada do filho e não consegue reagir muito bem, escapa, foge, não consegue lidar com o enfrentamento dessa questão. O fantástico é assustador, mas assustadora não é também a nossa realidade? A provocação que Kafka procurou construir é absolutamente clara. Qual é o limite entre o possível e o impossível dentro da obra? Mas mais do que isso, qual é o limite entre o possível e o inadmissível, o natural e o sobrenatural, dentro da nossa construção real? Se a vida faz sentido para você, se as coisas vêm acontecendo dentro de uma lógica, dentro de uma normalidade, saiba que você não está em sintonia com o mundo de Kafka. O universo de Kafka é marcado pela estranheza. A pessoa se vê através da ausência. A pessoa é representada através da ausência. No mundo de Kafka, a solidão acompanhada machuca mais do que estar sozinho. O indivíduo trabalha com quem não gosta, namora quem não ama, faz o que não quer. A angústia de Kafka é passada para a obra. O seu sentimento é de descompasso com a vida. As suas frustrações pessoais aparecem no livro, principalmente os seus desentendimentos com a figura paterna. A angústia, ela se percebe no livro, sobretudo pela questão da desaceleração. A história não se desenvolve, é uma história mais travada. Percebemos também uma angústia quando o personagem perde o poder de comunicação com a família e a família passa a o rejeitar após a metamorfose. Mas eu te pergunto, o que esperar de um escritor que registrou Lamento Ter Nascido? Outro ponto de destaque é a análise da situação contextual em que a obra foi escrita. Como bem dito pelo Pedro, a obra é publicada em 1915, escrita ali entre 12 e 14, então num contexto que antecede a Primeira Guerra, na sua redação, e que na publicação já em meio ao conflito, e que muito tem a ver com o espírito vanguardista que dominava as artes da Europa. Quem se lembra do discurso das vanguardas, embora múltiplas elas, muitas elas, há algo comum, que era a desconstrução daquela ideia cientificista, daquela ideia padrão da Belle Époque, de um discurso positivista de crença num futuro ilimitado do progresso, de crença numa verdade de que a razão nos libertaria das amarras místico-religiosas e nos colocaria numa marcha infinda, infinita, ilimitada, incessante e ininterrupta a um progresso material que também não teria fim. É esse fator que leva à crença apontada pelo Pedro de que nós estávamos numa marcha positiva. Por isso a euforia, por isso a crença cega de que essa libertação trazida pela ciência nos colocaria num patamar elevadíssimo. Kafka é extremamente pessimista. Ele é crítico dessa tese e acredita, na verdade, que nós caímos na armadilha de um racionalismo arrogante e que, ao contrário de libertador, é aprisionador. Em suas outras obras, O Processo e o Castelo, nós vemos em narrativas mais longas do que em Metamorfose, um ponto muito similar, vemos um ponto muito comum, que é a construção desse cenário no qual o indivíduo é completamente anulado, completamente destituído de valor e de papel, por um sistema, por um Estado, por uma sociedade, por um conjunto de fatores que o aniquila, que o esmaga, como um inseto, como Gregor Barata. Você, viajante, que gostou dessa aula, pode nos ajudar clicando no gostei. Caso de fato tenha sentido que isso te auxiliou, divulgue o canal, compartilhe com seus colegas, informe-os acerca dessa plataforma interessante de aprendizado, de aprofundamento,
e faça com que nós possamos desenvolver ainda mais essa ferramenta de auxílio a vocês. Caso haja necessidade de algo mais profundo, www.texstrutura.com.br trabalha com a análise literária dessa obra também. Um abraço e até a próxima viagem.